Boa noite, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vambora, cara, voltei aqui pro nosso maravilhoso estúdio. Amanhã de manhã tem live, tem Acorda Botafogo pra gente trocar uma ideia, botar o papo em dia. Ainda não pude fazer live, porra, cara, nesse fim de semana, cara, né? Aliás, desde o fim de semana eu não faço uma live, né? Nessa semana, a última live que eu fiz, acho que foi sábado, domingo, não lembro. Mas enfim, cara, vamos trocar aquela ideia, estamos aqui no nosso estúdio e agora a gente vai atualizar, né, cara? Não é nem um resumão Brownie Fogo, até porque a gente vai resumir apenas uma notícia, só teve uma novidade, digamos assim, nesse dia. Numa nota oficial publicada pelo Botafogo, foi um informe de gestão às 6h15 da tarde, tem a ver com o departamento de futebol, nova organização, nova hierarquia definida do setor de captação de jogadores, tá legal? Vamos tentar entender quem é esse profissional novo que chegou, qual vai ser a função dele, né? E quais são os cargos exatos de outros profissionais que estão aí com o Botafogo. Vou colocar inclusive aqui, já tá na thumb aqui, toda essa galera que compõe essa equipe que vai trabalhar pelo Botafogo, tá bom? Voltamos aqui para Niterói, fim da primeira fase da Supercopa Desimpedidos. Agora estamos aqui de volta na nossa casa, beleza? Se inscreva aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho. E lembrando que amanhã de manhã tem Acorda Botafogo pra gente resenhar, beleza? Vou gravar aqui agora, rapidinho, até porque daqui a pouco tem um Cruzeiro e Vasco aí, vai ser um joguinho maneiro pra assistir. Informe de gestão, pessoal. Botafogo avança na estruturação da área de scouting com a chegada de novos profissionais e investe no mapeamento de jovens atletas para a base. Emerson Rocha é um novo coordenador de captação. Tá? Inclusive, vou pegar o gancho dessa notícia para fazer uma reflexão depois. Tá? Eu vi até, inclusive, alguns comentários muito justos, que eram comentários que, inclusive, eu estava enaltecendo, levantando, eram bolas que eu estava levantando, que o Botafogo, em alguns setores, ele ainda não tinha avançado. Né? Por exemplo, categorias de base. A base estava treinando lá no Cefat e nada mais. Não estava tendo investimento novo, a gente não via nada de moderno acontecendo. Né? Além do Botafogo B. E o CP? O que vai acontecer? Então o Botafogo já começa a alavancar algumas coisas em relação ao aspecto comercial, patrocínios, fornecedor de material esportivo. Vai ter centros de distribuição de produtos. Né? Então, e agora isso é mais uma notícia. Tá? Vamos ler aqui essa notícia, é importante. Né? O Emerson Rocha é o novo coordenador de captação. A gente vai tentar explicar, obviamente vai explicar quem ele é e vai tentar explicar o que ele vai exercer dentro do Botafogo. Vambora, rapaziada. Prioridade na estratégia do Botafogo para o futuro, a área de scouting segue recebendo investimentos para otimizar os resultados do departamento de futebol, seja na tecnologia ou em novos profissionais. Após ações nas janelas de transferência e passar por uma estruturação organizacional interna, o foco atual é a melhoria no processo de mapeamento e prospecção de jovens atletas nas categorias de base. A SAF contratou Everson Rocha, ex-Santos, que eu não preciso falar nada sobre a qualidade das categorias de base do Santos, Atlético Paranaense, que também vem se destacando muito nesse ponto, e o Curitiba, para assumir o cargo de coordenador de captação. Aí tá aqui, abre aspas, o Botafogo pretende reforçar e ampliar a sua captação de atletas nas categorias de base. Vamos competir e ser muito agressivos no estado do Rio de Janeiro e intensificar esse mapeamento de atletas jovens no Brasil. O clube ele precisa crescer de maneira organizada e estruturada para que nesse setor, né, a gente tenha uma grande experiência, uma grande inovação dentro da SAF. Como projeto de curto prazo, estaremos monitorando, aí continuando abrindo as aspas, e mapeando as principais escolas, academias, campeonatos e jogos do Rio de Janeiro, destacou Alessandro Brito, head scout do clube, que trabalha ao lado de André Mazuco, diretor executivo de futebol, nas grandes decisões do dia a dia. Basicamente ele está enaltecendo aquilo que está sendo estruturado e em que ponto o Botafogo vai focar. E aí se fala muito na captação, né, no olhar para jogadores da base que podem ser lapidados e virarem realmente diamantes. Né? A gente pega aqui agora a organização. Eu acho que é muito importante a gente entender. Além do Everson, que a gente vai falar um pouco sobre quem é esse profissional, né, nascido em Curitiba, né, a gente vai falar um pouco sobre quem é esse cara, no que ele é formado. Vamos para esse organograma, eu acho que é o mais importante aqui, tá bom? A área segue em constante evolução, acompanhando tendências no mercado e buscando as melhores ferramentas possíveis. Alessandro Brito avançou
na reformulação do setor, que atualmente apresenta a seguinte configuração. Então, novo sistema tático, vamos colocar assim, da área de mapeamento, de scouting, né, do Botafogo. Rafael Rezende, coordenador de mercado. O Alessandro Brito, obviamente, é o head scout. Ele é o chefe máximo desse departamento. Abaixo dele, Rafael Rezende, que é o coordenador de mercado. Ele vai fazer a coordenação, né, obviamente que junto ali dos outros profissionais dessa área, na captação de mercado, de reforços, seja para um time de categorias de base, Botafogo B, que é o sub-23, ou profissional, tá bom? Henrique Simões é o coordenador de Analytics, né, que são, digamos assim, as métricas de análise que são feitas, obviamente, para você a partir de um jogador, de um time, de um campeonato que você está buscando, de uma posição, enfim, e essas métricas vão ser responsabilidade, né, desse profissional que se chama Henrique Simões. O Alf Assis, né, que é um profissional muito qualificado, muito capacitado, que já está há um tempo no Botafogo, inclusive, é o coordenador de desempenho, é o cara que vai fazer a análise de desempenho, né, vai ser aquele cara que ele vai analisar o que está acontecendo no time, nos times, né, porque você também tem, por exemplo, o Botafogo B, mas ele fica mais no profissional, você tentar avaliar as métricas que estão boas no Botafogo, as que estão ruins, o que pode melhorar, o que pode piorar, analisar adversários também, obviamente, essa é a função do Alf. E o Everson Rocha, que agora é o coordenador de captação. Ainda temos o Vinícius Bispo, analista de desempenho, né, que é um analista dentro dessa coordenação, né, o Alf vai ter aí como analistas ali parceiros o Vinícius Bispo e também o Rodrigo Mira. E o Bruno Nossi, que tinha sido contratado lá no início do ano, agora não me lembro se foi no fim do ano passado, foi no início do ano, né? Junto com o Rafael Rezende, ele foi anunciado junto com o Rafa, ele virou o Scout Pro, né, que ele vai também participar dessa situação do Scout, é um cargo até que vai além da análise de mercado, né? Ele é um cara que ele vai ter, digamos assim, uma voz maior, uma voz mais ativa nesses processos de escolha, né, e de ações dentro desse departamento, tá legal? Então é basicamente isso. E a gente tem também aqui o Christian Costa, que também é um Scout Pro, e o William Santos, que também é um Scout Pro. Abre aspas, John Textor tem uma visão muito aberta sobre o departamento de dados, Scout e análise, isso a gente já vê quando ele sempre dá uma entrevista, fala alguma coisa, sempre toca muito nesse tipo de assunto. Né? Isso contribui demais para o nosso dia a dia. Né? Um profissional, um dono de um clube que valoriza essa área é muito importante realmente. Né? Estamos contribuindo muito, estamos construindo, algo muito diferente na América do Sul. Vamos implementar um departamento de informação para trabalhar com uma plataforma multiclubes, inserindo material ou conteúdo sobre atletas em uma data base para o Botafogo. A gente está aqui fechando aspas para o Alessandro Brito, novamente, que também detalhou um pouco mais sobre o trabalho realizado pela área de scouting. E aí, abre aspas de novo. O primeiro passo na nossa chegada foi focar na primeira janela e na segunda janela de 2022, apoiar John Castro e Mazuco com informações e prospecções de atletas. Né? Basicamente trocar o pneu com o carro andando. Após as contratações realizadas, criamos o nosso banco de dados. Utilizamos algumas ferramentas de análise, mas investimos também nas observações in loco. Obviamente você tem que estar ali no local, né, observando isso. Nossos profissionais estão rodando o Rio, o país e a América com a apuração in loco. Inclusive, outro dia teve uma foto do Rafael Rezende lá na Arena Pernambuco, acompanhando um jogo, né, da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Para você ver como é que o Botafogo realmente está investindo nessa captação, né, tete a tete, digamos assim. Analisou o Brito, que também, na verdade, ele fala aqui sobre nossos profissionais estão rodando o Rio, a América, a apuração em loco, que traz uma acessibilidade além das ferramentas, completou o Alessandro Brito. Para Rafael Rezende, o Rafa Rezende, que é o coordenador de mercado, os avanços de gestão na organização interna são importantes para o resultado final. Essa estruturação, diz o Rafa Rezende, é fundamental para que o Botafogo se afirme cada vez mais como um clube proativo no mercado, seja ele no profissional ou nas demais categorias. Um avanço considerável em pessoas e processos com o objetivo de gerar informação em escala global, alimentando o projeto da Eagle Holding como um todo, avaliou o Rafael Rezende. E aqui a gente tem um pouco do currículo da trajetória do Everson Rocha, que é o coordenador, ele vai ser o coordenador de captação, né, cara, de base, né? Vai ser o cara para captar novos jogadores das categorias de base.
simplesmente. Né? Vai ser um observador a partir de métricas, a partir de analytics, a partir de todo um conhecimento que se adequa a essa captação, esse tipo de captação que é diferente de um sub-23, que é diferente de um profissional, para você conseguir captar, antes de todo mundo, o atleta que é um potencial nas categorias de base para ser lapidado e virar um jogador para render em campo e, obviamente, render lucro. Tá legal? Curitibano de 35 anos, Everson Rocha é formado em Educação Física pela Faculdade Dom Bosco e possui MBA em Planejamento e Estratégia pela Universidade Positivo. Na sua última passagem pelo Atlético Paranaense, entre 2021 e 2022, ele ocupou o cargo de coordenador dos núcleos técnico-metodológico e scouting/parcerias. Já no Santos, entre 2019 e 2021, foi gerente de inteligência e head scout. Então, cara, assim, cabeça o cara é. Né? Everson é um profissional conceituado no mercado e vem coordenar esse importante trabalho na formação. A ideia é dar um salto de qualidade muito grande em todas as categorias, afirmou Brito. Tá legal? O projeto do Botafogo é muito interessante. Diz aqui o Everson Rocha, estão abrindo aspas para ele. A área de scouting está se estruturando de uma forma rara de se ver e isso me motivou a vir. Quero fazer parte desse momento especial da SAF e atender às expectativas do projeto. Em sua primeira passagem pelo Atlético Paranaense, entre 2002 e 2019, o cara então participou de toda a reconstrução, digamos assim, de toda a estruturação, crescimento do Atlético Paranaense. Ocupou o cargo de analista de desempenho, de mercado, de negócios e dados, scout externo do profissional e scout interno. A experiência adquirida o fez, inclusive, ser convocado para palestrar em fóruns da CBF Academy, que é o principal curso de especialização no futebol dentro do Brasil, e em grandes congressos mundiais como o World Scouting Congress, né, que é uma grande conferência aí global, e agora chegou a vez dele fazer história no Glorioso. Assim finaliza a nota a assessoria de comunicação do Botafogo. Everson Rocha, portanto, é o novo coordenador de captação, pessoal. E, obviamente, isso não engloba apenas jogadores das categorias de base, né? Isso engloba Botafogo B, isso engloba também a captação de jogadores para o profissional, quem sabe, mas agora, focando nessa situação da base, né? Que é muito importante para que você consiga lapidar desde cedo o cara e adequá-lo a esse Botafogo Way. E aí eu finalizo esse nosso vídeo aqui, rapaziada, porque a gente já está com quase 13 minutos nesse conteúdo aqui, e eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, que tem Botafogo todos os dias, certo? E vai ter live amanhã de manhã. É o Botafogo avançando, digamos assim, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, faltam 11 jogos para o fim da temporada. O Botafogo vai avançando aos poucos em vários aspectos. Departamento comercial, a estrutura, o organograma de como é a gestão do Botafogo. O Botafogo fez esse informe de gestão. O Botafogo fazendo sedes que são centros de distribuição de produtos, camisas de fábrica, perto de fechar com material esportivo. Espero que estejamos perto de anunciar algo em relação ao CT, reorganizando, reformulando essa área de dados, né, do scouting, que é tão importante. Então esses passos, cara, talvez eles me animem mais do que a possibilidade de um super craque, sabe? Porque eu acho que a consequência desse tipo de organização é a chegada, a montagem de um bom time e a chegada de um grande jogador, certo? Tudo é um caminho. E para você ter grandes jogadores, a consequência tem que ser a sua organização, beleza? Tamo junto, gente. Um abraço. Até a próxima. E fui!